tarde. Estamos continuando, com a nossa disciplina de semiologia sinotécnica. E hoje vamos trabalhar a unidade 2, A unidade 2, nós vamos trabalhar toda a parte de sinais vitais, tá? Eu coloquei um resumozinho aqui para vocês, para vocês terem um entendimento, e vou explicar cada sinal aí, vital e os parâmetros dele, tá bom? Bom, os sinais vitais, então, quando esse paciente ele chega aí, ele tem uma abordagem, um acolhimento, e ele vem me retratando, o que ele está sentindo, é importante, eu ter os parâmetros ali vitais dele, fisiologicamente que estão o quê? Ou estáveis ou estáveis, que seria quando tem algum tipo de alteração, tá? Os nossos sinais vitais, a verificação, os principais serão frequência cardíaca, ou seja, o nosso coração, a frequência que esse coração está bombeando sangue, tá? A frequência cardíaca, ela vai ser um valor de 60 a 100 batimentos por minuto, Então, tem muitas referências bibliográficas que elas vêm trazendo. Na mulher, até tanto, no homem, outro valor, Então, assim, a gente coloca, no modo geral, um valor, um parâmetro aí, seria de 60 até 100 batimentos por minuto, ou seja, se está dentro ali dos 60 e do 100, é um parâmetro o quê? De normalidade, tá bom? Agora, se eu tenho um batimento que seja, inferior, por exemplo, abaixo, de 60, tá vendo? Então, se ele está abaixo de 60, eu vou ter uma denominação. Eu até coloquei, algumas denominações ali, hiper, hipor, tudo que é hipor, hipor vai ser baixo, hiper, aumento, tá? Então, esse prefixo aí, então ele vem com essa questão mesmo, os termos técnicos, de estar ajudando nessa questão. E nós temos também os prefixos que nós vamos estar utilizando aqui como os termos técnicos. Se ele está abaixo, por exemplo, é um paciente que está apresentando aí, ele está apresentando 57 batimentos por minuto. Então, ele está com a bradicardia. Então, brad, que vem de diminuição, ou seja, baixou, ele vai iniciar com brad. E cardia, que vem de a parte cárdica, tá? Se ele está com batimento acima de 100, está aumentado, então elevou, eu vou ter o quê? Então, vamos supor que ele está com batimento ali, 130 batimentos por minuto, Ele vai ter uma denominação de TAC. Então, TAC. Aqui seria brad e aqui seria TAC. Bradicardia abaixo, do valor de 60. Taquicardia seria acima do valor aí de 100 batimentos por minuto, tá? E aí nós temos aqui um outro parâmetro aqui, dos sinais vitais, que é a frequência respiratória. O que seria essa frequência respiratória? São as inspirações, as expulsões por minuto, os movimentos respiratórios ali, expulsões respiratórias por minuto. Então, os valores de normalidade que nós temos, de 12 até 20 expulsões respiratórias por minuto. Se eu tenho um valor abaixo, do valor de normalidade, que seria 12, eu vou usar a mesma denominação. Só que a única diferença é que não é respiratório, então o termo correto seria o quê? Bradipneia, ou seja, abaixo de 12, Ou seja, essa respiração, esses movimentos respiratórios desse paciente está abaixo ali de 12 expulsões por minuto, tá? Se eu tenho um valor aumentado, eu vou ter ali, um termo de taquipneia. Pneia vem de respiração, então eu vou ter uma taquipneia que seria um valor acima de 20, Então, quando eu vou fazer o exame físico, que eu tenho que ter esses parâmetros vitais, eu vou estar verificando na parte torácica desse paciente quantos movimentos respiratórios ele faz no ciclo de 1 minuto, tá? Então, o método correto de verificar é dessa forma.
Os batimentos cardíacos vão ser quanto tempo o coração está bombeando sangue ali, né, por minuto, tá? Que seria a questão de estar verificando a pulsação, tá bom? Então, assim, nós estamos verificando, se é para verificar batimento, eu vou verificar nos pulsos, né? Então, pode ser de pulsos de amplitude maiores ou menores, essa frequência cardíaca. Já a respiratória são os movimentos. E aqui nós temos também o pulso. O pulso nada mais é que a frequência também a frequência cardíaca. Então, os dois são parâmetros o quê? Interligados, porque os dois eu vou estar vendo, né, quanto de bombeamento, de batimentos ali por minuto esse coração está batendo, tá? Só que tem uma grande diferença na terminologia. Como que ficaria a terminologia no caso, né, de pulsação? Mesmo esse aqui, ó, sendo igualzinho no parâmetro esse, o termo muda. Já seria o quê? Se eu estou abaixo de 60 e é pulso, o pulso está abaixo de 60, seria uma taxifigmia. Taxifigmia, né, seria no caso aumento, tá? Sai tratando. E abaixo, bradisfigmia, tá? Que é o termo correto, ok? Então vamos revisar. Então, coração precordial, parte precordial, batimento, seria 60 batimentos, né, de 60 a 100 batimentos por minuto, o mesmo que dá no pulso. Porém, né, o termo técnico seria, se está abaixo, né, de 60, bradicardia. Se está acima, taquicardia. O pulso, se está abaixo, e é no pulso que você verificou, será o quê? Bradisfigmia, e se estiver acima, taxifigmia, tá? Então muda alguns termos. E aí o outro parâmetro que nós temos vital vai ser temperatura. A temperatura, né, ela vai ser a questão mesmo, né, de termorregulação aí, né, que nós temos aí, né, que faz a nossa termorregulação aí, né, no nosso metabolismo, né, toda a questão ali vem, né, sintetizando que nós precisamos ter uma temperatura, né, uma temperatura não que não pode ser nem muito abaixo e nem muito acima, tá? A temperatura, os parâmetros de normalidade seria de 36 a 37 graus ponto 4, né? Então 37 graus Celsius, né, que é medido. Se ela tiver abaixo, muito abaixo, por exemplo, né, ali, abaixo de 35, por aí, nós temos uma denominação de hipotermia, que é o termo, né, que vai classificar quando a temperatura está muito abaixo do normal. Então, seria uma hipotermia. Se ela estiver muito acima, né, muito acima da normalidade, nós vamos já ter um quadro de hipertermia, tá? Então, nós vamos denominar com o termo correto, que é hipotermia, abaixo ali de 35 graus, né? E acima, muito acima de 37, 38, um quadro de hipertermia. E nós vamos ter os tipos de febre, tá? Então, nós temos vários tipos ali de classificação de febre. Febre contínua, né, remitente. Então, isso está lá dentro da apostilazinha do nosso conteúdo lá, tá? E aí nós vamos ter um outro parâmetro vital de extrema importância, que vai ser o quê? A PA, que é a pressão arterial. Né? O nome já fala, é a pressão que é exercida onde? Nas artérias, tá? Essa pressão arterial, nós vamos ter a pressão arterial sistólica, tá? Então, a pressão arterial sistólica, onde acontece a sístole, né? E nós vamos ter uma pressão arterial diastólica, tá? Então, a pressão maior, né, que sempre a gente vai verificar primeiro, né, que quando a gente faz a técnica lá, né, de aferição da pressão arterial, esfinha do manômetro, né, tudo bonitinho, que dá o primeiro tum de Kharlakoff lá, vai ser a pressão sistólica. E qual é o valor da pressão sistólica aí? Né? Nós colocamos o valor ali, né? De 90 até 139, até. Só que hoje em dia, com a pressão está boa, excelente, aqui seria um valor de 120, ó.
tá? 120, que é um valor de excelência. Quando a gente fala um valor ali já até 139, nós já classificamos como um hipertenso grau 1, tá? Então já é uma hipertensão leve, tá? Hipertensão grau 1 aqui, ó, tá? Mesmo que venha até esse valor. Por quê? Porque hoje os parâmetros de legalidade, né, as associações, elas vêm trazendo, né, por exemplo, de cardiologia, né, vem trazendo os parâmetros aí que vão ser parâmetros aí vitais, tá? Já a diastólica, de 60 até 89. Mas nós sabemos o quê? Que geralmente o parâmetro de normalidade vai ser 120 por 80, tá? E qual é a unidade que é utilizada? Milímetros de mercúrio. Então ela é verificada através do milímetro de mercúrio, ok? Tá? Não posso esquecer. Lembrando, o meu paciente, muitas pessoas, né, muitos profissionais usam a terminologia de 12 por 8, tá? Para o paciente não tem problema nenhum eu cortar esse último número, tá? Mas isso não tem nenhum tipo de referência bibliográfica trazendo que seria essa terminologia. O número tem que ser exato. Então é 120 por 80. Então, para você fazer sua evolução, sua anotação de enfermagem, né, é o termo correto, a numeração correta, que são, no caso, seria 120 por 80 milímetros de mercúrio, tá bom? Então, não esqueça, muita gente usa aí 12 por 8, 12 por 8, né? E se essa pressão, ela estiver aumentada, qual vai ser o termo correto? Lembra? Então, vai ser uma hipertensão. Então, quando eu denomino hipertensão, é aquele valor que está acima do valor da normalidade, tá? E se tiver muito abaixo, vamos denominar aí como uma hipotensão, tá? Então, sempre prefixo, né? Hipo, diminuição, prefixo, hiper, aumento, tá? Então, e nós, por último, nós temos aí, né, que vem como parâmetro de sinais vitais, né? Que há pouco tempo entrou como parâmetro de sinal vital aí, a dor. Como que eu vou classificar essa dor, né? Essa dor, eu não tenho um número exato, mas eu tenho uma classificação. Por exemplo, o paciente chega, né? Eu posso pedir para ele classificar de 1 a 10, qual seria a sua dor? Por exemplo, uma mulher que está ganhando neném, parto normal, né? Seria uma dor 9, né? 9 ou 10. De parâmetro de sentir dor, né? Outros podem colocar 7, 5. Nós temos também algumas escalas, as escalas analógicas, as escalas que vão denominar pela face ali do paciente a classificação de dor, tá? Então, esses aqui são os nossos sinais vitais, tá? Na próxima unidade, nós vamos trabalhar a parte do exame físico aí, tá? Do paciente. Até a próxima!